Boa tarde, telespectador, 12 horas e 7 minutos. Conforme eu já havia anunciado anteriormente aqui, estou comigo hoje aqui o deputado Adão Vilaverde, um grande amigo de Bento Gonçalves, já convivi com ele várias vezes em todos os eventos. O Adão Vilaverde está participando aqui em Bento Gonçalves. Desta feita, ele veio a convite de um grupo de empresários de Bento Gonçalves para que seja homenageado, ele, o Beto Albuquerque, pelo empenho dele como presidente da Assembleia no prolongamento da BR-448. Boa tarde, deputado Adão, um prazer imenso tê-lo aqui conosco na TV Cidade. Bem-vindo a Bento Gonçalves e já vamos começar antecipadamente lhe agradecendo pelo seu empenho enquanto presidente da Assembleia, pelo prolongamento da 448, que nós vamos entrar em bastante detalhes agora, daqui a pouquinho. Perfeito. Boa tarde, Friso. Boa tarde aos nossos telespectadores da TV Cidade. Muito obrigado mais uma vez pela sempre calorosa recepção que a gente recebe da comunidade de Bento e de vocês em particular, aqui da televisão. É um prazer muito grande poder falar com os nossos telespectadores aqui da comunidade, da região, e eu me senti, evidentemente, muito honrado, lisonjeado, eu e o meu amigo Beto Albuquerque, porque a comunidade resolveu, fazer essa homenagem. Eu acho até que é um exagero, enfim, porque a gente não estava ou não está fazendo nada mais do que aquelas responsabilidades, que quem nos conferiu a condição de representante em mandatos de deputado estadual e federal, como eu, o Beto, tem obrigação de fazer. Mas, de qualquer maneira, a gente fez também, não só pelo papel e o espaço que ocupávamos naquele momento, o Beto, secretário de Estado, e eu presidindo a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, mas porque nós tínhamos uma visão, uma compreensão, até conversamos já isso, e tenho certeza vamos desenvolver na conversa, de que esta obra é uma obra extremamente importante para o conjunto do Estado do Rio Grande do Sul, Adão, para a Serra no particular. Deixa eu começar. Deixa eu falar contigo. O nosso telespectador saber quem é Adão Vilaverde. Tu estás tanto aqui em Bento, tão frequentemente, né? Tu viesse de onde? Como é que começou a tua vida política, deputado? Tenho origem na fronteira oeste do Estado do Rio Grande do Sul. Nasci na cidade do Alegrete, jovem. Pode me perguntar onde fica o Alegrete, que ele sabe, né, verdade? Lá tem uma brincadeira, eu nasci no Alegrete, não é para me gabar, não, é verdade. Seu Nico Fagundes que diz isso, Nico é de lá. E vim jovem para estudar em Santa Maria, depois vim para Porto Alegre com 12, 13 anos, e desde que cheguei em Porto Alegre, fui estudar no Colégio Júlio de Castilhos, num período muito duro do regime autoritário, e eu, vamos dizer assim, por formação familiar também, por gostar de leitura, por já perceber que nós vivíamos num regime sem democracia autoritário, me associei à época ao setor jovem do VLMDB, e comecei minha atividade política. Se eu te disser desde quando eu faço política a vida inteira, desde que eu tomei consciência. Sua primeira eleição. Agora a minha eleição foi uma eleição recente. Eu passei a ser deputado a partir de 2003, tem 10 anos. Começaste já como deputado, não passaste? Eu comecei como deputado. Chegaste a exercer uma função de secretário de Estado, não? Fui secretário de Estado. Antes de ser deputado. Ciência, Tecnologia e Planejamento no governo Olívio. Então, eu tenho, do ponto de vista de representação institucional mesmo de mandato, eu ainda não tenho 3 mandatos. Isso é a maior prova de que você pode fazer política sem ter mandato. Quer dizer, a ideia de não ter. Eu, por exemplo, fui militante, sempre de esquerda, professor na universidade, sou engenheiro, escritório de projetos, agora estou afastado da universidade e licenciado também do meu escritório. Mas, se eu contar de 74 para cá, o ano que vem farão 40 anos de atividade política. 40 anos. Eu diria que 3/4 partes eu fiz sem mandato. E 1/4 parte, o cálculo, não tinha pensado nisso, eu estou pensando aqui contigo no ar aqui. E a outra 4ª parte do meu período, eu fiz com mandato. Então é a prova de que o cidadão, o professor, como é o meu caso, engenheiro, enfim, o técnico, quem tem consciência política, que eu me considero com consciência política, com formação, pode fazer atividade política sem estar ligado, por exemplo, a um mandato. E não deixei de lutar e defender minhas ideias e tal, resistir junto com toda a minha geração ao regime autoritário, reconstruímos a democracia nesse país. Agora, esses últimos 10 anos do presidente Lula e da presidenta Dilma, para mim, imagino, respeitando a opinião dos nossos telespectadores,
recolocou o Brasil numa outra condição, o Brasil passou a crescer, se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, ter políticas sociais, ter políticas de infraestrutura, incluir, ter soberania do ponto de vista das relações internacionais, que o Brasil tinha perdido nos governos anteriores, enfim. Mas tudo isso, assim, é um processo breve. Eu tinha uma atuação muito forte no movimento estudantil, no final da década de 70, início dos anos 80. Conheci o Tarso Genro, o Raul Ponte, Olívio Dutra, o próprio Lula. Houve algum incentivo de alguém? Meu pai... Tu exercias funções políticas, não cargo político. Não cargo político. Alguém especificamente te incentivou? O meu pai, por influência. Meu pai era militante de esquerda, foi preso no regime militar, torturado, lutou muito pela redemocratização do Brasil. Não pegou, infelizmente, esse último período. Meu pai faleceu no início dos anos 90, mas já pegou o Brasil numa condição melhor. Ele que te incentivou, ele me incentivou a ser candidato? Não. Aí ser candidato. Candidato foi as minhas relações políticas. Eu acabei sendo secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, eu era pesquisador, professor na universidade, trabalhava na área de engenharia, e o Olívio me convida para ser secretário de Estado. A gente teve um desempenho importante na área de Ciência e Tecnologia, e um conjunto de companheiros, amigos das minhas relações políticas, institucionais, partidárias, me convidaram para ser deputado estadual. Eu até coloquei meu nome à disposição, mas jamais imaginando que eu podia me eleger. E, enfim, acabei me elegendo com a votação à época já bastante boa, em torno de 40 mil votos naquela época. A base é fundamentalmente Porto Alegre. Porto Alegre, Fundamentalmente Porto Alegre, em torno, faço votos aqui na região da Serra, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, muito pela essa relação também com o setor vitivinícola muito forte que eu tenho. Faço votos também na fronteira oeste, pela origem, lá no Alegrete. Eu diria que tu és um enófilo militante. Eu sou um grande apoiador do setor, porque eu acho que o setor é muito importante. Ele talvez não tenha o papel ainda no valor do PIB, e que está crescendo. Mas do ponto de vista cultural, da importância do que significou toda essa tradição italiana que hoje está fazendo, inclusive, a vitivinicultura expandir fortemente para todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje dá para se dizer aí que são mais de 100, 150 mil pessoas que vivem diretamente no estado do Rio Grande do Sul, da vitivinicultura. Isso a gente sabe diretamente, imagina indiretamente o significado disso. E um setor que vem, por exemplo, recebendo já, principalmente do governo do presidente Lula, às vezes não cai a ficha das pessoas, mas vou dar um exemplo aqui e tu sabe bem. O preço do espumante, o espumante cresceu de consumo também porque nós conseguimos reduzir o IPI do espumante. E foi o Lula, que foi no governo do Lula. Lá nos 2004, 2005, depois de muita luta, claro que foi o Lula que concedeu, mas quem fez essa luta toda foi o setor. Mas não adianta, luta nós temos um monte, eu quero saber qual é o governo que acolhe, vamos dizer, a tua luta e a tua mobilização. Então, acho que hoje, por exemplo, eu vou participar, de tarde, fui convidado para participar da Câmara Setorial, lá em Flores da Cunha. Vou participar, estou convidado, inclusive. Tem duas demandas centrais que eu já venho conversando com eles e vou colocar lá. Uma é nós reduzirmos o IPI, o ICMS, perdão, do suco de uva, porque o suco de uva, a ideia é o suco de uva na cesta básica, mas não tem sentido com 17% de IPI. Então tem uma ideia, nós estamos conversando já com o governador de baixar para 12%, a gente sabe que ele é muito importante para o setor. E o segundo é o programa de modernização, o programa de modernização das cantinas, o programa da extensão, do trabalho de extensão, que passa muito, por exemplo, pelo Pepe Vargas do MDA. Nós temos um parceiro, inclusive, lá. E modernização o MDA que ele se refere ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. É o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o ministro, é o nosso Pepe Vargas, nosso amigo aqui de Caxias. E o Pepe, que é um conhecedor aqui da Serra, seguramente será parceiro, e esse programa de modernização das cantinas é um programa que não é nem um programa que vai requerer recurso do Estado brasileiro, mas vai requerer financiamento, por exemplo, do BNDES e tal, para que as cantinas possam se modernizar. Então, acho que é muito importante. Hoje vou participar à tarde, e essa relação forte com o setor, um setor vitivinícola, é uma das relações aí que acaba me vinculando muito fortemente com um conjunto de municípios aqui
da nossa Serra Gaúcha e particularmente a nossa Bento Gonçalves. Adão, eu vou voltar a falar desse lado tributário de empresa, etc., mas aí tu entraste como deputado, terceiro mandato agora. Terceiro mandato. Terceiro mandato. Primeiro mandato tu tivesse uma participação assim, como iniciante. Iniciante, como representação. Depois chegasse presidente da Assembleia, não é uma tarefa fácil. Como é que foi isso? Por um conjunto de razões, assim, né? Primeiro, evidentemente, porque o meu partido me escolheu, né? O representante do PT para ser o presidente da Assembleia, o partido tinha direito a indicar um nome, mas normalmente esse critério às vezes não é suficiente, né? Você tem que ter trânsito, capacidade de diálogo, muita relação. Eu me considero um cara com opinião, tu me conhece, né? Com posições firmes, eu nunca defendo as minhas opiniões e as minhas posições, vamos dizer assim, encabuladas, né? Eu tenho muita convicção nas coisas que tenho. Agora, sei que uma representação, por exemplo, num espaço tipo parlamento, ele é onde, diferente do executivo, o executivo você ganha a eleição por maioria e executa um programa que ganhou as eleições. No parlamento, estão todas as forças políticas representadas, aquelas que ganharam as eleições majoritárias e as que não ganharam. Então, ali é o espaço, vamos dizer assim, das diferenças. É o espaço onde o contencioso ele tem que se realizar ali. As diferenças têm que se realizar ali. As opiniões, às vezes diametralmente opostas, têm que se realizar ali. Então, eu tenho um estilo, tenho um perfil, tenho uma trajetória, um jeito, né? E é que eu te disse, de ter posições firmes, convicções, defender minhas posições, mas eu sempre tenho o maior respeito pelas opiniões e as posições dos outros, ainda que eu divirja radicalmente, às vezes, e debata contra elas e as critique, mas eu não confundo, por exemplo, posições com os indivíduos, com as figuras, com as pessoas, né? Eu sou capaz de fazer um debate absolutamente ferrenho aqui contigo e sair daqui para nós tomar um chimarrão junto. Claro, né? Então, acho que essas coisas também... É a democracia. Né? Essas coisas também elas ajudaram e ajudam muito em chegar à presidência da Assembleia Legislativa. Né? Para chegar à presidência da Assembleia Legislativa, normalmente os partidos, junto com o conjunto, o partido que define quem é o seu nome, oferece para o conjunto dos demais partidos nome também com esse trânsito, pesou muito também, acho que a minha relação com o governo federal, com a Dilma, com o Lula, com o Tarso, quer dizer, essas coisas pesaram para a gente fazer um mandato importante e fizemos um mandato que, do meu ponto de vista, assim, recolocou a Assembleia Legislativa com papel protagonista em cima de temas importantes e um dos ganchos de tudo isso aí é o prolongamento da 448. Né? Acho que ela se deu também num momento em que nós tivemos muita força, imagina, eu na condição de presidente da Assembleia, Beto, secretário de Estado, deputado federal, em parceria com o governador do Estado, né? Quer dizer, nós tivemos uma condição espetacular, singular, assim, de podermos sentar na mesa com a presidenta Dilma. Né? Então, são esses momentos que você não pode perder. Quer dizer, essa é uma luta histórica aqui da comunidade. Adão, deixa eu fazer uma pergunta. As pessoas que não conhecem bem o parlamento, não conhecem a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, elas imaginam uma coisa que, de repente, não é aquilo que acontece. Por exemplo, o Adão Vilaverde, presidente da Assembleia Legislativa, ele não tem poder de definir o que é que um tem que fazer e o que o outro tem que fazer. Quer dizer, há uma independência dos parlamentares. A tua função dentro é fazer com que conduzir a casa. Mas eles acham, por exemplo, o povo, eu estou falando agora até pelo povo, a gente pensa assim, bom, o cara é presidente da Assembleia tem que acabar com aquela mulher que vai passear com o cachorro. Quer dizer, é uma coisa complicada para o povo entender isso, né? O presidente, ele é o presidente de todos. Né? Inclusive, no momento que eu assumi, eu tenho que deixar de ser o Vilaverde do PT. Eu tenho que ser o presidente de todo mundo. O que não quer dizer que eu não tenho opiniões e posições firmes. Claro. Tive, por exemplo, um debate sobre um tema que é muito importante, as diárias na Assembleia. Eu sempre tive opinião e posição. Mas eu sei muito bem expor minha opinião, defender, colocar em votação, porque é um colegiado, tudo se decide em votação. Se a minha posição era vitoriosa, eu encaminhava a minha posição. Se a minha posição era derrotada, eu encaminhava a posição vitoriosa e a minha era uma posição minoritária. Eu nunca tive problema em relação a isso. É que tem gente que não sabe fazer isso. Tem gente seguinte, ou eu caminho só a minha posição ou eu não encaminho as outras. Então isso você acaba trabalhando muitas vezes sozinho. Você não tem parceria, você não tem parceria, tem muito atrito. Eu tenho, infelizmente, na condição de presidente da Assembleia, eu tive que encaminhar muitas propostas que não eram as minhas ideias. Mas eu era o presidente de todos, eu era o presidente da instituição. Então, se era para mim
Se eu não quisesse fazer isso, então eu não deveria ser presidente da Assembleia Legislativa. Eu teria que ficar no meu mandato, cuidando do meu mandato, eu defendo as opiniões e as posições que são minhas. Mas você ser presidente de uma instituição, porque é aquilo para o nosso telespectador. Você tem 3 poderes, você tem o executivo, né? Você tem o legislativo, que tem que elaborar as leis e também fiscalizar o executivo, e você tem o judiciário. Esses poderes são harmônicos, mas eles são independentes, eles são autônomos, né? Eles têm uma interdependência. Então, para a democracia funcionar bem, esses poderes também têm que ter muita harmonia dentro, ainda que eles tenham os seus papéis de diferença, de debate, e tem que ter uma relação muito qualificada. Adão, eu vou ter que entrar num assunto agora, que foi um cavalo de batalha meu muito grande no jornal, aqui na televisão, que foi quando aconteceu aquela mudança da lei da micro e pequena empresa. Nós temos milhares de micros e pequenos empresários em Bento. Houve aquela mudança e o micro e pequeno empresário, que teve aquela legislação feita lá e aprovada pela Assembleia, acho que estava lá assim, pelo Rigoto, né? E passou a vigorar. Foi uma coisa assim excelente que aconteceu para a micro e pequena empresa. Aí o presidente da República, o Lula, levou aquilo em âmbito nacional. Só que deveria ter sido revitalizada aquela lei estadual e não o foi. Exatamente. Durante o governo da Ieda. Aí na campanha do Tarso Genro, ele até prometeu, queria fazer isso. Só que o que aconteceu também durante o governo Ieda? Ela, a pedido de empresários, o que me deixou perplexo, e a muita gente, a pedido de empresários, ela introduziu o diferencial de ICM interestadual, a substituição tributária. Isso foi uma carga de custos diretos, sem nenhuma possibilidade de ressarcimento do micro e pequeno empresário, sem ser cobrado do consumidor. Eu me lembro, eu até participei lá no Hotel Continental de um debate que houve entre deputados, estava lá o Raul Ponte, ele que assumiu aquilo, e que estava se brigando para que se revitalizasse isso. Como é que está isso agora? O que o micro e pequeno empresário pode esperar da Assembleia Legislativa com relação a essa legislação? Tem um Ministério Novo agora, né? Tem um Ministério Novo, bem lembrado. Tanto essa questão do diferimento da substituição tributária, né, quanto aquele debate que, vamos dizer assim, que surgiu pós o governo Rigoto, eu acho que foi ao longo do governo do governador Ieda, né, do nosso ponto de vista, aquilo ali foi um equívoco, né? Foi um equívoco. E o governador Tarso Genro, à época, quando se elegeu, assumiu este compromisso conosco. Há uma frente na qual eu faço parte, na Assembleia Legislativa, nós íamos trabalhando, labutando muito isso, e agora, quando o Afif assume a condição de ministro, ou seja, que a Dilma abre um ministério, eu não tenho dúvida de que nós temos que jogar pesado nesse tema. Por que tem que jogar pesado nesse tema? Porque hoje os empregos, a geração de renda, a inclusão social no país, ela se dá, você sabe disso, ela se dá fundamentalmente pela micro e pequena empresa. Exatamente. Então, hoje, quando eu venho aqui na Câmara Setorial da uva e do vinho, e tem essa discussão, esse debate sobre essa questão de baixar o ICMS, esse é o debate, entendeu? Quer dizer, porque se nós não conseguirmos criar uma condição, porque o nosso problema é esse, vamos pegar o setor do vinho, né? Quantas microempresas tem, quantos pequenos vinhateiros nós temos aqui na região, nem se fala, né? Agora, qual é o problema do vinho? É que o vinho, a hora que ele vai para a mesa, ele concorre com o vinho da Argentina, que entra aqui com taxação zero, ele concorre com o vinho do Uruguai, que concorre com taxação zero, ele concorre com o vinho do Chile, que entra aqui com taxação zero, quer dizer, que, em função da política do Mercosul. Bom, aí esse nosso baita vinho, nós estamos fazendo um baita vinho, excelente suco de uva, melhores vinhos brancos, melhores espumantes e tal, ganhando prêmios extraordinários em tudo, mas na hora que vai para... O cara entra no supermercado para comprar, vou levar esse aqui, aí vai ver, é argentino, vou levar esse aqui, vai ver, é chileno, vou levar esse aqui, vai ver, é uruguaio. Né? Então, eu não tenho dúvida de que nós temos hoje que enfrentar este tema, né? E principalmente... O micro e pequeno empresário pode contar com o empenho do deputado Adão Vilaverde. Nosso e de uma ampla gama de vereadores lá que tem labutado muito fortemente nesse sentido. O micro e pequeno empresário volte a ter aqueles benefícios que mas tinha. Trabalhando muito pesadamente. Temos uma frente parlamentar, temos realizado recorrentemente, inclusive agora em maio ainda, aqui na região do Vale do Taquari, nós vamos trazer o ministro adjunto, que é o Alexandre Teixeira, ministro adjunto do MEDIC, que é gaúcho,
o Alessandro Teixeira, nós vamos trazer exatamente para um debate com os microempresários da região ali do Vale do Taquari, exatamente para tratar este tema da questão da redução de alíquota para os micro e pequena empresa. Beleza. BR 448. Deixa eu dar uma explicaçãozinha. Claro. A ideia surgiu, eu não sei se é exatamente isso, mas me parece que foi com o empresário Jaime Farina. Sobrevoo ali, havia o projeto, aqui a BR-116, a 448 faz isso aqui e chega em Sapucaia. Aí o Jaime Farina e alguém mais resolveu fazer o prolongamento até Portão. Seria algo fantástico. E aí o que é que faz? Reúne, se tu estivesse aqui também, tu, Beto Albuquerque, um monte de autoridades mais, lá no Farina Parque Hotel. Exatamente. Eu estava presente, né? Eu estava lá, né? Eu estava lá, acompanhei aquilo e vi o empenho, estava até o prefeito, ex-prefeito Lunelli estava lá também, vi o empenho que tinha lá e você abraçaram a causa naquele momento lá. Eu não sei se já tinham conhecimento disso tudo, Adão, mas eu senti que tu e o Beto Albuquerque abraçaram essa causa. E agora nós temos a boa notícia que vai acontecer. Exatamente. Fala sobre isso agora. Eu acho que são aquelas coisas... Olha, só me interrompendo ainda. Hoje à noite vai ter um jantar por adesão, né, ao deputado Adão Vilaverde e Beto Albuquerque lá, para nós transmitir o nosso agradecimento. No Clube Ipiranga, né? Lá no Ipiranga. Restaurante Ipiranga, Mas assim, Friso, primeiro, né, de fato, tanto eu quanto o Beto não conhecíamos o tema na sua, vamos dizer assim, na sua especificidade, né? Mas recebemos inicialmente uma visita de um conjunto de empresários, de uma grande mobilização aqui da comunidade. O movimento já vinha de muito tempo, não era de agora, quando o Farina e um conjunto de empresários nos colocaram o tema e me pediram para que eu, na condição de presidente da Assembleia, levasse o tema até o Beto e nós pudéssemos vir aqui para fazer uma espécie de uma audiência no próprio hotel aqui do Farina, aqui na região, né? E nós viemos uma noite e encontramos a comunidade, te lembra bem, absolutamente mobilizada, nos fizeram um mapa, nos apresentaram. Foi um audiovisual, um audiovisual filmado, tudo, né? E aquelas coisas de faro, né? O Beto, um quadro experimentado na área de infraestrutura no Estado, eu, secretário de Estado, trabalho na área de planejamento, sou engenheiro, enfim, aquela formação um pouco cartesiana, assim, e nós percebemos o quanto aqueles 17 quilômetros, que quando você desce daqui na 240, né? 122 depois passa por ali 240, né? 122, 240. Quando chega no pedágio de Portão, se saísse, dobrasse à direita e saísse em linha reta, num lugar onde já tinha até o traçado, tinha uma estradinha, percorreram em helicóptero e filmaram, né? Percorresse em linha reta, até encontrar ali perto de Sapucaia a 448, isso aí dava uma linha reta de Portão, paralelo a 116, sem precisar ir na Charlau, saindo na frente da Arena do Grêmio. Exato, desembocando ali, exatamente. Desembocando ali na Arena do Grêmio, né? Quer dizer, então isso aí daria uma linha reta. Quando nós vimos aquilo, eu, Beto, olhei para o Beto me olhou, eu nos conhecemos há algum tempo. Quando nós descemos a Porto Alegre, nós descemos conversando. Mas como descemos aquilo que me disse. Como é que quando fizeram essa obra não pensaram isso? Aí nós temos 17 quilômetros. Nós não quisemos ali na hora, porque aquelas coisas, a gente não pode prometer, né? Nós prometemos ali que nós íamos empenhar. Chegamos lá, sentamos, fizemos uma reunião e nos atiramos na defesa daquela alternativa. Por quê? Né? Porque era muito pouco, era muito pequeno, seria fundamental para desafogar a 116, seria estratégico para dar celeridade para a carga e para as pessoas chegarem aqui da Serra lá em Porto Alegre, está levando 2, 3 horas uma viagem a Porto chegou Alegre. O governo federal e acabou incluído no PAC. Exatamente. Aí nós fomos no governador, no ministro que voou conosco aqui, também fez o mesmo trajeto, e na presidenta Dilma, né? Ou seja, demorou praticamente, depois que chegou nas mãos da Dilma no final do ano, em 2011, eu me lembro que eu, inclusive, aqui em Porto Alegre, na residência dela, lá em Porto Alegre, eu reforcei para ela na residência dela uma noite no final de 2011, então, praticamente levou o ano de 2012 e foi anunciado. Quer dizer, mas por que foi anunciado? Eu diria por 3 coisas. Primeiro, porque a mobilização foi muito forte. Vocês estão de parabéns. A mobilização foi muito forte. Segundo, eu acho que porque a gente, de fato, tem relações, né, e assumiu essa mediação com as estruturas de governo. E terceiro, aquilo que eu tinha falado antes,
os governos se sensibilizaram, porque muitas vezes tem uma grande mobilização, tem pessoas que mediam, mas não tem ressonância nos governos. Né? E acho que o governo... Agora, tens ideia de licitação e tem. iniciar O calendário é mais ou menos assim. A presidenta agora. Dilma determinou que o ministro encaminhasse para o DENIT a realização do projeto. A ideia é que o projeto vá até outubro, mais ou menos, o projeto pronto. A partir de outubro comece todo o processo de licenciamento e a ideia é, em meados do ano que vem, lançar o edital. Ou seja, um ano mais ou menos para lançar o edital, um ano e pouco. Um ano e pouco para lançar o edital. Então, é uma... Aliás, essa obra ela é um pouco mais, ela vai lá da 448, também, passando, exatamente, chegando em Portão e indo até a Estância Velha. O total dela dá em torno de 32, 33 quilômetros, vai ser uma obra de 600 milhões, 530, 550, quase 600 milhões, né, com dinheiro já reservado, tudo do governo federal, não terá pedágio nesse trecho, tal, não tem nada, né? E para a região metropolitana de Porto Alegre, aí agora para o telespectador que está nos ouvindo, assim, está nos assistindo, quando a gente chega em Porto Alegre, vamos dizer que a gente vai chegar em Porto Alegre, nós vamos ter do lado direito essa ligação a 448, no meio nós vamos ter a 116, desafogada, e à esquerda tem o planejamento da RS 10. Ou seja, além de ser fundamental para a região da Serra, ela também será fundamental para o desafogamento da região metropolitana. Perfeito. Deputado Adão Vilaverde, muito obrigado pela tua presença aqui, a TV Cidade agradece. Bento Gonçalves vai estar certamente discutindo e falando muito sobre isso ainda, né? Muito obrigado pelo teu empenho, obrigado para o Beto Albuquerque também, nós vamos estar com ele hoje à noite. Legal. Né? E estamos à tua disposição, quando vieres para Bento, para vir aqui conversar conosco, porque é um grande apreciador das coisas de Bento, participa da avaliação de vinho há tantos anos, né? Perfeito. Volte sempre, deputado. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Friso, muito obrigado aos nossos telespectadores, é um prazer enorme, eu estou me sentindo muito honrado de, nessa noite, eu e o Beto, tenho certeza, sermos recebidos por esse reconhecimento, né, dessa grande vitória, que na verdade é uma vitória de todos vocês, da comunidade, e nós, ao participarmos e compartilharmos dela, eu tinha dito lá no início, não fizemos mais do que nossa obrigação, mas aquela obrigação comprometida, e a gente agradece muito também por esse reconhecimento que vocês estão prestando a todos nós. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado à sua audiência, meu amigo telespectador. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br